libertos pela cruz do Calvário. Alguns ainda acreditam que a salvação obtida na cruz trouxe libertação para o mundo inteiro, de maneira que o homem pode livremente ir até Deus, o qual é contrário completamente às Sagradas Escrituras. Que nós possamos refletir acerca dos ensinos que emanam das Sagradas Escrituras, para que possamos cada dia mais estar firmados na única verdade que sustenta a nossa fé. Bom dia a todos. Saibam que muitas dessas divergências que existem hoje em todos os campos de debates já foram objetos de discussões lá no passado, e nós devemos recorrer sim a todas essas discussões para que não percamos tempo discutindo coisas que já foram debatidas por pessoas idôneas, pessoas que também viveram uma vida bem fiel a Deus, né? Muito fiel a Deus, que possamos compreender como eles enxergaram as respostas para esses problemas, para essas divergências, para esses erros, para essas heresias. E acima de tudo possamos depositar nossa esperança única e exclusivamente naquilo que as Sagradas Escrituras dizem. Então, todos os assuntos que tratamos aqui, a intenção é buscar dentro das Sagradas Escrituras a resposta. Por isso que nós estamos lendo a Bíblia todos os dias, por isso que nós buscamos os fundamentos elementares que emanam das Sagradas Escrituras para buscar este conhecimento. Espero que mais um dia Deus nos capacite, que sejamos iluminados pelo Espírito Santo, para que possamos crer de maneira verdadeira, que todo o nosso orgulho, nossa vaidade, nosso ego seja deixado de lado, para que a sua luz possa de fato iluminar o nosso interior. Que Ele apazigue nosso senso de autojustiça, de orgulho próprio. Que o Senhor seja soberano sobre as nossas vidas. Bom dia a todos. Vamos para os erros finais que constam ali no capítulo 2, do segundo capítulo, capítulo 2 de Dort, né? Do Sínodo de Dort. O erro de número 5 diz assim: todos os homens foram aceitos no estado de reconciliação e na graça da aliança, de sorte que ninguém está sujeito à condenação, nem será condenado por causa do pecado original. Todos estão livres da culpa do pecado original. Lembre-se que nós já abordamos acerca do que é esse pecado original, nós já falamos bastante sobre isso. Este pecado faz parte da natureza humana. Mais do que o pecado que cometemos, é uma condição no qual nós vivemos. Pense que nós não pecamos, nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Então, o pecado é algo do qual faz parte da nossa natureza. Nós nascemos todos mortos em nossos delitos e pecados. Por natureza, nós somos filhos da ira de Deus. Então, nós deveríamos refletir muito acerca disso. Quando esses apontamentos foram feitos, naturalmente trouxeram à tona sempre a primazia do homem, onde o homem é o centro, onde o homem pode, onde o homem é capaz, onde visa estimular o homem a buscar o seu melhor. Observe que a cruz nos convida a uma morte. A cruz nos convida a uma renúncia. A cruz não nos convida a sermos apenas melhores. A cruz nos convida a morrermos para nós mesmos. Então, o convite da cruz é completamente antagônico a esse senso de melhora humana, de reforma humana. Nós não nascemos para sermos reformados. Nós deveremos nascer do Espírito. E isso é uma obra completamente soberana de Deus. E nós deveremos depender única e exclusivamente dela. Confiemos única e exclusivamente no Senhor. Vamos para essa refutação, que ela é bem objetiva e clara. A refutação para esse erro diz assim: essa opinião conflita com a Escritura que ensina que somos, por natureza, filhos da ira. Efésios 2:3
Diz: todos nós vivemos deste modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Todos aqueles que não se escondem e confessam Cristo, se arrependem dos seus pecados, estão justamente condenados à vida eterna, ali sofrendo a condenação eterna para aqueles que não creem. Esse é o maior dos pecados, ou melhor, se resume todos os pecados: não crer que Cristo é o suficiente Salvador, do qual apazigua a ira de Deus. O pecado do qual será condenado no inferno não será o adultério, o assassinato, a mentira, será justamente não confiar que Cristo carregou na cruz o peso desses pecados. Que você possa confiar que Cristo é seu único e suficiente Salvador, que Ele é seu Redentor, que você possa meditar acerca disso que eu tenho falado, que você possa ler esses documentos e enxergar justamente à luz das Sagradas Escrituras o que ela almeja dizer. Erro de número 6, tá? Deus, por seu lado, deseja conceder igualmente a todos os benefícios adquiridos pela morte de Cristo. Alguns, no entanto, obtêm o perdão dos pecados e a vida eterna, e outros não. Essa distinção depende do livre-arbítrio deles, que se associa à graça que é oferecida sem distinção, e não depende do dom especial de misericórdia que neles opera com tanto poder, a fim de que eles, ao contrário dos outros, apliquem a graça a si mesmos. É uma confusão. Esses erros, observe que eles são completamente fundados na supremacia do homem, sabe? Onde o homem é aquele ser capaz de tomar decisões, do qual o homem agora é o centro da vontade de Deus. Esses erros levam a milhares de ensinos que irão refletir na sua vida. Se você começar a pensar desse jeito, você vai começar a se auto-vangloriar-se de tudo que você tem feito. Recentemente, muitas pessoas têm falado acerca disso. Inclusive, se você mergulhar aí na internet, você vai ver que muitos assuntos se tratam disso. Muitas pessoas colocam essa questão aqui como uma questão que nem deveria ser debatida. O que é é um grande erro, é uma forma justamente de trazer uma autonomia ao homem que o homem não tem, de forma que ele fique cada vez mais preso a si mesmo, buscando os seus méritos, buscando simplesmente a sua melhora e não sim a sua morte. Nós deveremos buscar na cruz do Calvário a reconciliação com Deus, a morte para nós mesmos, para que possamos nascer do Espírito, para que possamos de fato compreender do que se trata essa morte expiatória de Cristo. A cruz mostra o quanto nós somos miseráveis. A cruz não é um objeto de decoração, a cruz não é simplesmente um sinal, a cruz era o objeto de escárnio, do qual nós ainda devemos olhar para ela de tal forma. Mas vendo que ainda merecedores dessa cruz, Cristo nos entregou a vida. Olhar para a cruz deveria remeter às nossas misérias, não à nossa potencialidade. Alguns olham para a cruz simplesmente como objeto decorativo, o que é um grave erro, do qual remete o homem a um poder que ele não tem. Nós não estaremos livres do mundo nos dominando, do pecado, do diabo, disso daí que nos cerca. Nós deveremos todos os dias vigiarmos, clamarmos ao Senhor para que Ele nos sustente. Embora nascidos de novo do Espírito, aqueles que creem, esse é o nosso inimigo. Havendo tentações, nós sabemos que não haverão tentações maiores do que podemos suportar. Nós temos que ter a plena confiança naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. E nós confiamos única e exclusivamente nela e não nas nossas capacidades. Observe que todos os erros que apontam aqui, eles derivam do homem não ter
sido completamente corrompido, que há algo de bom ainda no homem. Observe que não há nada de bom em você, não há nada de bom em mim, a não ser Cristo. Se Cristo não habita em nós, nós estamos completamente perdidos. O problema é que nós olhamos para nós mesmos com esse senso de autossuficiência, porque nós nos deparamos com pessoas ao nosso redor que nós julgamos que elas sejam piores do que nós. E naturalmente nós fazemos isso ainda mais com todos esses meios tecnológicos. A gente olha e fala assim, não, olha aí o que essas pessoas fizeram, eu jamais sou capaz. Vocês acabaram de ver pessoas aí que espancaram suas mulheres dentro de elevadores. Vocês acabaram de ver mães que mataram seus próprios filhos. Você vê pais que violentam sexualmente seus filhos. Daí você fala assim, olha aí, eu não sou isso. Daí isso ameniza os seus simples pecados. E você fala, eu não sou tão ruim assim. Então, se eu não sou tão ruim assim, então eu posso ir ao céu porque eu não sou igual àquela pessoa. Você não enxerga que você é tão merecedor do inferno como essa pessoa, por mais que os seus pecados não sejam iguais ao deles. E o único que pode te redimir disso é Cristo. O problema é que nós não aceitamos ser colocados na mesma classe que essas pessoas. O que é um senso justamente de orgulho, de vaidade, porque nós não enxergamos que eles também carecem da misericórdia de Deus, assim como nós. Por isso que nosso evangelho se torna cada vez mais seletivo. Nós queremos pregar apenas para pessoas que nós julgamos serem capazes de se converter e não acreditamos que Deus pode ofertar essa salvação a quem Ele quer e transformar quem Ele quer. Observe que nós podemos ter essa convicção de mudança em casos completamente extremos, que nem eu já mencionei para vocês, de pessoas que olhavam uma vida de completa diferença. Embora o que mais me surpreende em todas as conversões seja a minha, ainda assim a gente pode olhar para outras pessoas. Mas ocorre que enquanto você não olhar como o caso mais surpreendente de salvação será sua, você continuará ainda se valendo dos seus próprios méritos, você continuará ainda se valendo das suas próprias forças, você olhará como um ser superior às outras pessoas. Portanto, que você possa neste momento refletir acerca de como você tem enxergado essa salvação, de como você tem enxergado os benefícios adquiridos pela morte de Cristo na cruz do Calvário, como suficientes para te salvar, desde que você creia que não se trata de mérito seu, que você possa meditar muito sobre isso, muito sobre isso. Esses erros que nós estamos aqui falando estão mais vigentes do que nós imaginamos. Então, que nós não sejamos enraizados por eles, porque eles estão misturados com tudo, tá? As músicas que nós escutamos, as pregações que nós ouvimos, os programas que nós vemos, tudo isso está falando acerca desses erros de maneira sutil, que visa justamente trazer a primazia ao homem e não render glórias a Deus. Lembre-se que tudo que as Sagradas Escrituras falam é de um homem viver para a honra e glória de Deus. Nós não conseguiremos viver para a honra e glória de Deus enquanto ainda encontrarmos razões para gloriarmos dos nossos próprios feitos. Olha como vem a refutação. Aqueles que ensinam isso fazem mau uso da diferença que há entre a aquisição e a aplicação da salvação e confundem as mentes dos imprudentes e inexperientes. Embora simulem apresentar essa distinção de modo correto, procurem filtrar na mente das pessoas o veneno pernicioso do pelagianismo. Nós já falamos sobre o pelagianismo aqui. Vocês viram ontem sobre o pelagianismo? Ontem eu falei sobre isso e deixei aqui a incumbência de vocês de pesquisarem sobre o pelagianismo. Por quê? Eu falando, vocês simplesmente escutam e ficam, beleza, ele falou. Mas você pesquisando, você lendo, você vai conseguir encontrar esses erros, não só no passado, mas você vai ver como eles ainda permanecem hoje de maneira sutil. Vocês vão ver que Pelágio, que viveu ali próximo do século IV, ele falava as mesmas coisas que são faladas aí em diversos lugares. Que você possa ter atenção quanto a isso, que você possa mergulhar nas Sagradas Escrituras e encontrar justamente
a resposta correta. Que Deus abra seus olhos, mas que você não se segue para essas realidades que aconteceram. Imagina 1600 anos atrás. Contudo, continua ainda vigentes, continua disfarçado em nosso meio, tá? Você vai ver que a salvação pelas obras, o livre-arbítrio absoluto e a negação do pecado original ainda faz parte justamente desses ensinos. Então, que você medite, você chegue às suas próprias conclusões. O erro de número 7 diz: Cristo não podia nem precisava morrer, e não morreu por aqueles a quem Deus amou sobremaneira e a quem elegeu para a vida eterna, pois os tais não necessitavam da sua morte, o que é um completo absurdo. Observe que está falando de homens que não necessitavam da morte de Cristo. Então Cristo morreu não por eles, mas por outros. Alguns erros que estão escritos aqui são facilmente refutados pelo simples fato de você ler as Sagradas Escrituras. Olha como vem essa refutação. Cristo não essa doutrina contradiz o apóstolo que declara: o Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim, que nem está escrita em Gálatas 2:20. Vou ler o texto aqui na Nova Versão Transformadora. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Semelhantemente, intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará? É Cristo quem morreu. Romanos 8:33. Eu gosto dessas versões mais antigas, contudo, para que possamos também ter uma compreensão, às vezes, do que estava dizendo, principalmente aquelas pessoas que não têm ainda muita familiaridade com as Sagradas Escrituras. Eu aconselho sempre utilizar algumas versões que estão mais congruentes com o vocabulário que nós utilizamos. Claro que algumas existem uma série de perdas, mas a grande maioria estão bem fidedignas com as Sagradas Escrituras. A Nova Versão Transformadora é uma delas. Tem também a NAA, tá? A Nova Almeida Atualizada, que são de fáceis compreensão. Mas vamos ler como está aqui em Romanos 8:33. Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. Continua dizendo: isto é, por eles, e o Salvador assim nos assegura: dou a minha vida pelas ovelhas. Depois leia o capítulo 10 do Evangelho de João, tá? Olha o que diz no Evangelho de João, capítulo 10, verso 15. Assim como meu Pai me conheceu e eu o conheço, eu sacrifico minha vida pelas ovelhas. Continua: e ainda meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. João 15, verso 12. Este é meu mandamento: ame uns aos outros como eu os amo. Verso 13. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Nós vemos aqui, então, de tal forma, todos esses pontos que são refutados. Lembre-se, foquem nesses artigos, mas leiam quais são os erros. Os erros, eles, por vezes, são muito claros e nítidos, mas aqueles que não possuem ainda familiaridade com a Sagrada Escritura são facilmente seduzidos, porque eles valorizam e engrandecem o homem, tá? Então leiam. Pensa que a desinformação é algo absurdo dentro da nossa cultura. Nós somos um país colonizado, nosso tempo de existência é praticamente o tempo da Reforma Protestante. Nós somos um país colonizado, nós aprendemos as coisas por mera repetição e não por conhecimento propriamente dito. Pensa que o cristianismo já beira 2000 anos, nós devemos buscar na história sempre tudo aquilo que já foi pensado. Nós vivemos um cristianismo onde está baseado em 100 anos
de história, onde deturpa completamente o que as Sagradas Escrituras dizem. Então, que vocês possam buscar nas Sagradas Escrituras a fonte suprema da nossa vida, que você possa mergulhar nisso e conhecer pelos seus próprios olhos, olhando a história do que aconteceu ao longo do tempo, ver quais foram os erros cometidos, para que você também não cometa os mesmos erros, tá? Aquele que não conhece a história está fadado a cometer os mesmos erros. Isso daí é uma frase que faz parte da nossa vida. Então, que você possa olhar os erros do passado e se afastar completamente deles. Então, leia as Sagradas Escrituras. Pense que durante um bom tempo as Sagradas Escrituras era objeto simplesmente de posse de alguns. Agora, todo ser possui as Sagradas Escrituras, ainda que alguns países não tenham. Vamos falar do nosso contexto. Você está aqui numa internet, você tem acesso às Sagradas Escrituras. Se você pegar, você consegue abrir sua Bíblia. Pessoas morreram por causa dela, no entanto, você sequer leu a sua Bíblia. Você está aí, talvez falando que você é cristão, mas você sequer consegue falar quais são os 4 evangelhos. Você sequer sabe o que é o Pentateuco. Você sequer sabe o que foi a expiação de Cristo na cruz do Calvário. Esses termos que aparentam ser teológicos, eles não são meramente teológicos. Eles fazem parte da visão cristã de mundo. Você deve saber disso, porque as pessoas vão justamente te questionar e você verá que a sua fé não está firmada justamente no que as Sagradas Escrituras dizem, mas sim por apenas um impacto emocional. Os impactos emocionais nos marcam, mas, no entanto, essa palavra é que traz vida para o nosso coração. Então, conheça as Sagradas Escrituras, leia as Sagradas Escrituras, que você leia todos os anos essas Sagradas Escrituras, para que você realmente esteja firmado, não em conhecimento humano, mas sim na palavra de Deus. Lembre-se que, ainda que essas palavras tenham sido escritas por homens, ela foi completamente inspirada por Deus. Eu mais uma vez insisto para que vocês leiam, para que vocês possam meditar nas Sagradas Escrituras, porque eu creio que todos serão libertos pelo poder que há na palavra. Todos aqueles, eu creio porque está escrito dessa forma. A proclamação dessa palavra é o que irá libertar as pessoas. Não é a capacidade oratória de alguém, não é a dicção, não é a habilidade, não é a quantidade de seguidores. O que abre o coração do incrédulo é a pregação da palavra e a verdade contida nas Sagradas Escrituras. Então, que você leia as Sagradas Escrituras, eu tenho certeza que o Espírito Santo há de abrir o seu coração e utilizar a sua vida para que você também seja um proclamador do Evangelho. Então, não se omita, não negligencie. Imagina que nós estamos aqui, quase terminando já. Faltam poucos dias para terminarmos a leitura integral das Sagradas Escrituras. Alguns vão terminar pela primeira vez. Tem pessoas aqui que possuem uma vida integral de cristianismo, viveu desde que nasceu num lar cristão, mas sequer havia lido a Bíblia uma vez. Eles simplesmente estavam repetindo comportamentos. E claro, Deus guarda, Deus protege, Deus é soberano, mas nós somos chamados a obedecermos a sua soberana vontade. Se eu não conheço a sua vontade, como irei obedecê-lo? Eu irei simplesmente seguir dogmas humanos e não justamente palavra divina que emana das Sagradas Escrituras. Se você não leu as Sagradas Escrituras, tome como objetivo de vida ler ela integralmente todos os anos. Todos os anos. São muito. Imagina que temos 66 capítulos, cerca de 31.103 versículos. Você não tem capacidade para armazenar tudo isso, embora talvez você conheça. Existam pessoas com capacidades absurdas. A grande maioria de nós somos meros mortais que eu terei que ler a Bíblia o resto da vida, porque eu leio alguma coisa e esqueço outra. Então eu vou ter que ler o resto da vida, sem contar que o pecado faz parte da nossa natureza e nós estamos ainda ali escravos de certa forma disso. Haverá sempre essa luta entre a carne e o espírito, mas nós cremos que por intermédio dessa palavra nós somos lavados. Então leia as Sagradas Escrituras. Eu advirto a vida de vocês. Talvez vocês não estejam acostumados a existir esse tipo de cobrança, mas sem essa cobrança vocês não lerão. Vocês andarão confortáveis na vida que vocês estão vivendo, quando vocês não conseguem enxergar que vocês estão justamente profanando o nome do Senhor, envergonhando o nome do Senhor, fazendo com que o nome do Senhor se torne motivo de deboche. Nós, cristãos que vivemos vidas completamente
equivocadas, erradas, nós envergonhamos o nome de Cristo. Eu digo nós porque todos nós temos vidas ainda que necessitam ser reformadas, que necessitam ser transformadas. Todas as áreas das nossas vidas necessitam todos os dias ser averiguadas, porque nossa vida deveria glorificar a Deus em todos os aspectos. E nós devemos lutar com isso com todas as nossas forças, crendo que o Espírito nos capacita e nos direciona por intermédio da sua palavra. Para terminar essa parte de Dort, agora vamos para o capítulo 3 e 4, tá? Observe que esses dois capítulos estão unificados e é mencionado dessa forma. Trata agora da corrupção do homem, a sua conversão a Deus e o modo como isso ocorre. Observe que ele está retratando uma série de coisas aqui, do quais deve ser completamente observada. Então, aqui nós estamos no sínodo de Dort, um sínodo do qual faz parte justamente das três formas de unidade que estabelece os padrões das igrejas reformadas continentais. Você vai enxergar isso daqui como não apenas como um documento, mas como parte da história. Se você ler, você compreenderá uma série de ensinos falsos que são propagados por aí. Então, leia com muita atenção. Vamos ao que diz o primeiro artigo. Eu vou ler os 3 artigos, não vou explicar porque amanhã nós abordaremos eles. Artigo 1º. O resultado da queda. No princípio, o homem foi criado à imagem de Deus, foi adornado em seu entendimento, com o verdadeiro e total conhecimento do seu Criador e de todas as coisas espirituais. A sua vontade e o seu coração eram retos, todos os seus sentimentos puros. O homem era, portanto, completamente santo. Observe como isso é retratado. Mas ao rebelar-se contra Deus pela instigação do diabo e pelo livre arbítrio, ele se privou desses dons. Excelentes em lugar deles, trouxe sobre si cegueira, trevas terríveis, vão e perverso juízo em sua mente, malignidade, rebelião e obstinação em sua vontade e coração, além de impureza em todos os seus sentimentos. Artigo 2. A propagação da corrupção. Depois da queda, o homem se tornou corrompido, e como o pai corrompido gerou filhos corrompidos, assim a corrupção, de acordo com o justo juízo de Deus, propagou-se de Adão a todos os seus descendentes, à exceção de Cristo somente, não por imitação, como afirmavam os antigos pelagianos, mas pela propagação de uma natureza pervertida. Imagina aqui que esses artigos foram escritos em 1618 e 19, e ainda assim ele estava contrapondo os ensinos de Pelágio, que estavam completamente em vigência. Nós também vivemos este mesmo tempo, por isso que nós utilizamos os mesmos artigos para refutar as mesmas heresias que foram apontadas no passado. Isso daqui faz parte da natureza humana. Então, que nós possamos ser bem atentos quanto a todos esses ensinos falsos. Artigo 3º. A total incapacidade do homem. Portanto, todos os homens são concebidos em pecados e nascem como filhos da ira, incapazes de qualquer bem salvador, inclinados para o mal, mortos em pecados e escravos do pecado. Sem a graça do Espírito Santo regenerador, não desejam nem poderão retornar a Deus, nem corrigir a sua natureza depravada ou se separar para essa correção. Vamos ler também o artigo 4, que eu acho que consigo explicar todos amanhã, sim. Amanhã é sábado, né? Então vai ser mais tranquilo também. A insuficiência da luz da natureza. É certo que depois da queda restou ao homem um pouco da luz natural, pela qual ainda lhe ficou alguma noção de Deus, das coisas naturais, da diferença entre honrável e vergonhoso, e das mostras de alguma consideração pela virtude e pela ordem exterior. Mas esta, tão longe de chegar ao conhecimento salvador de Deus e da verdadeira conversão, por meio dessa luz da natureza que nem mesmo a usa do modo apropriado nas questões naturais e civis. Antes, não importa que seja esta luz, o homem a polui completamente de várias formas e suprime pela sua injustiça, tornando-se assim inexcusável diante de Deus. É maravilhoso, né? Esses artigos, eles retratam plenamente e fielmente com as Sagradas Escrituras, então que você possa ser edificado por isso, que o nome do Senhor seja louvado. Vamos para os nossos 4 capítulos de hoje. Nós estamos no livro de Isaías, agora do capítulo 22 ao 25. Capítulo 22 ao 25. Espero que vocês estejam acompanhando. Se estão apenas ouvindo, vocês estão perdendo verdadeiras porções
das Sagradas Escrituras, da voz de Deus que emana das Sagradas Escrituras. E naturalmente, vocês deverão buscar as Sagradas Escrituras, não apenas essas palavras que tenho vos dito. Tá? Capítulo 22, ele vai tratar ali de Jerusalém. Não vou ler de maneira integral. Observe com muita atenção esse capítulo, porque ele retrata um cenário que ocorreu verdadeiramente. Quando vocês forem ler, vocês observem cada detalhe e busquem lá no passado, nos livros anteriores, vocês encontrarão essas referências onde aconteceram. Lembre-se que aqui os profetas, eles manifestam aquilo que aconteceu em determinado tempo. Vocês vão verificar o exílio babilônico, vocês vão verificar todos esses fatos ocorrendo de maneira completamente como foi descrito por esses profetas que receberam essa palavra de Deus. Um verso bem interessante diz aqui, verso 8 do capítulo 22. As defesas de Judá foram removidas, vocês correm ao arsenal para pegar suas armas. Inspecionam brechas nos muros de Jerusalém, guardam a água no tanque inferior, examinam as casas e derrubam algumas. Usam suas pedras para reforçar os muros. Entre os muros da cidade constroem um reservatório para guardar água no tanque velho. Em nenhum momento pedem ajuda àquele que fez tudo isso. Não levem em conta aquele que há muito planejou essas coisas. Observe que está falando justamente de Deus. Em nenhum momento o ser humano buscava a Deus. Ali ainda vendo que Deus havia os liberto de milhares de aflições. Nos momentos de dificuldades, ao invés de buscar a Deus, eles estavam se valendo da sua força própria. Não se trata do homem ficar ali inerte, mas de primeiro sempre buscar ao Senhor. Ou seja, orar e agir. Oração. Isso é o que deve reger a vida do cristão. Se você está passando por um momento de dificuldade, ore e haja. Não fique apenas orando, sabendo que as coisas não acontecerão de maneira miraculosa. Algumas acontecem por óbvio, porque Deus é um Deus de milagres, mas Ele age mediante também as nossas ações. Oremos e batalhemos e sabemos que o Senhor há de nos trazer as vitórias. Capítulo 22, vocês vão ver uma mensagem a respeito de Tiro. Já começa assim: recebi esta mensagem acerca de Tiro. Tiro, que era o centro comercial, tá? O centro comercial onde os navios sempre paravam, passavam. Lamente os navios de Tarsis, pois o porto e as casas de Tiro foram destruídas. Daí vai trazer todo esse cenário que retrata também os lugares ali das suas imediações. Olha como ele diz. Verso 8. Quem trouxe essa calamidade sobre Tiro, e grande fundadora de reino? Seus comerciantes eram todos príncipes, seus negociantes eram nobres na terra. O Senhor dos Exércitos fez isso para acabar com o seu orgulho, para rebaixar os nobres da terra. Observe que sempre coloca aqui o Senhor como soberano. Verso 11. O Senhor estendeu a mão sobre o mar, sacudiu os reinos da terra. Nós vemos claramente as ações de Deus soberano sobre toda a humanidade. Nós vimos aqui Deus já controlando os mares, as terras, o sol. Deus controla todas as coisas. Que você possa crer neste Deus que é soberano, que cuida de todos os detalhes de nossas existências, que nada foge do seu soberano controle. Termina no verso 17, dizendo: depois de 70 anos o Senhor fará Tiro renascer. Contudo, não será diferente do que era antes. Voltará a ser prostituta de todos os reinos do mundo. No final, porém, seu lucro será entregue ao Senhor. Suas riquezas não serão acumuladas, mas proverão comida farta e roupas finas para os servos do Senhor. Lembre-se que no Egito também a riqueza do povo do Egito ainda foi entregue ao povo do qual ele havia chamado, ao povo do qual ele havia resgatado. Quando os israelitas foram sair ali do Egito, naturalmente Deus fez com que aqueles homens entregassem
aquele povo que estava saindo da sua riqueza e depois os ouros foram utilizados para fazer utensílios para a construção do templo. É maravilhoso ver a providência do Senhor. Então, quanto mais você ler a Sagrada Escritura, mais você poderá ver Deus nas pequenas coisas, Ele como autor e consumador de todas as coisas, que todas as coisas possam render glórias somente a Ele. Capítulo de número 24, a destruição da terra. Diz assim: veja, o Senhor está prestes a destruir a terra e transformá-la num enorme deserto. Observe que fala justamente acerca do Senhor, o Senhor que é autor e consumador de todas as coisas. Lembre-se, tudo pertence ao Senhor. O inferno pertence a Deus, tá? O diabo não é dono do inferno. O inferno é o lugar onde Deus derramará a sua ira. As pessoas criaram essa dualidade entre o bem e o mal. Não pense que o bem já venceu o mal, que aquilo que era ruim já foi exterminado na cruz do Calvário, ainda que existam requisitos disso, que a vitória completa somente após a vinda de Cristo, ou senão diante da nossa morte, onde estaremos plenamente seguros. Nós passamos por essas aflições, mas justamente por conta da queda, da depravação completa do homem, deste mal que nos aprisiona temporariamente. Pensa que a vida eterna é como se fosse um ponto diante de toda a eternidade. O que é um ponto diante de toda a eternidade? Não é nada. Este tempo que nós estamos passando aqui é um mero tempo onde Deus deve ser glorificado e possamos render glórias a Ele. Quando nós lemos as Sagradas Escrituras, aqui no capítulo 24, vocês vão ver que é chamado até Apocalipse de Isaías. Ele retrata de maneira muito objetiva também acerca dessa destruição de toda a terra. Claro que são coisas aí futurísticas, do qual eu não fico muito tempo mergulhando em Apocalipse, em questões, chama-se escatologia, tá? Este estudo. Eu não fico mergulhado muito nisso. O foco é na segunda vinda e na vida que nós estamos vivendo aqui. Então, lógico que tem pessoas muito hábeis e competentes que assim o fazem, mas eu ainda não tive esse despertar para essas questões. Mas leiam com bastante atenção esse capítulo 24, que é bem interessante, tá? Você vai ver, olha o verso 6 como diz: por isso a maldição consome a terra, seus habitantes pagam por seus pecados, são destruídos pelo fogo e apenas alguns sobrevivem. Verso 8, o som animado dos tamborins cessou e já não se ouvem gritos de alegres de celebração. Os acordes melodiosos das harpas se calaram. Verso 13, assim em toda a terra sobrou apenas um remanescente. Daí mais uma vez ele retrata como azeitonas que sobram quando a árvore é sacudida, como uvas que restam na videira depois da colheita. Observe que mais de uma vez aqui em Isaías ele cita esse exemplo. Verso 14, mas todos que restaram gritam e cantam de alegria. Os que moram no oeste louvam a majestade do Senhor. Nas terras do leste, deem glória a Deus. Nas terras além do mar, louvem o nome do Senhor, o Deus de Israel. Ouvimos cânticos de louvor desde os confins da terra, cânticos que glorificam o justo. Verso 21, terminando o capítulo 24, diz: naquele dia o Senhor castigará os poderes celestiais nos céus e os governantes das nações da terra. Serão reunidos e presos, trancados na prisão e por fim castigados. Observe, quem é que castigará? Deus, não é o diabo, tá? Não é o diabo. Vocês atribuem poder ao diabo mais do que eles possuem. Claro que ele é um inimigo que ruge ao nosso redor esperando uma oportunidade para nos devorar. Mas Deus é o Senhor soberano de todas as coisas, do quais nós devemos temer. Verso 22, serão reunidos e presos, trancados na prisão e por fim castigados. Verso 23, então o esplendor da lua minguará e o brilho do sol se apagará, pois o Senhor dos Exércitos reinará no Monte Sião, reinará com grande glória em Jerusalém, diante das autoridades do povo. Isaías capítulo 25, louvor pelo julgamento e pela salvação. Você vê, começa no primeiro verso dizendo: Senhor, honrarei, ó Senhor, honrarei e louvarei teu nome, pois és meu Deus, fazes coisas maravilhosas. Tu planejastes há muito tempo e agora as realizastes.
Lembre-se que o mundo não é um mundo aleatório, não existe acaso para Deus. Todas as coisas estão debaixo do seu poder soberano. Ainda que a gente não consiga compreender isso, não se trata de um mero determinismo. O que é um determinismo? Que as coisas já estão determinadas e acontecerão dessa forma. Embora do ponto de vista de Deus todas as coisas já aconteceram, Jean-Paul Sartre, ele é um filósofo, ele fala que o homem é fadado a nascer livre, no sentido de que ele não sabe quais são as consequências que haverão de vir das suas escolhas. E nós devemos olhar sobre este ponto. Por quê? Nossas escolhas aparentemente são livres do ponto de vista humano, mas nada do que acontece está fora da vontade de Deus. Então, você não sabe o que Deus escreveu. Embora Deus já tenha planejado tudo, todas as coisas que vão acontecer, qualquer escolha que você for fazer não é uma surpresa para Deus. Mas para você ainda as escolhas não são reais. Então que você possa refletir muito acerca disso e pensar de que maneira você vai tomar as decisões da sua vida, porque Deus nos chamou a tomarmos decisões conforme a sua soberana palavra. Então as pessoas às vezes olham e falam assim, não, Deus é mau, como que ele deixa que se as coisas já são todas determinadas? Observe que isso daí é o ponto de vista de Deus. Do seu ponto, nada aconteceu ainda. Você não tem acesso ao futuro. Eu casei com uma pessoa errada. Deus é responsável por isso? Não, é você que não escolheu direito, você que não leu a palavra, você que não fez. Não coloque Deus a culpa pelos seus erros, pelos nossos erros. Nós não podemos culpar a Deus. Nossos erros são falhas nossas, culpas nossas, e ainda assim Deus misericordiamente coordena toda a história para que todas as coisas ruins sejam transformadas em bem e glorifiquem o teu santo nome. Que vocês possam refletir muito acerca disso, porque é um ponto de extrema necessidade para os nossos tempos, tá? Continua dizendo ainda no verso 6. Ou melhor, vamos terminar de ler esse capítulo, vai. Verso 2 diz, transforma cidades poderosas em montes de ruínas. Cidades com muros fortes se tornam escombros. Belos palácios em terras distantes são destruídos e jamais serão reconstruídos. Por isso nações fortes declararão tua glória, povos cruéis te temerão. Mas tu, Senhor, és fortaleza para os pobres, torre de refúgio para os necessitados em sua angústia. És abrigo contra a tempestade, és sombra contra o calor, pois os atos opressores dos cruéis são como tempestades que açoitam um muro, como o calor implacável do deserto. Tu, porém, calas o rugido das nações estrangeiras. Como a sombra de uma nuvem diminui o calor implacável. Assim os cânticos de soberba dos cruéis são silenciados. Em Jerusalém o Senhor dos Exércitos oferecerá um grande banquete para todos os povos do mundo. Será um banquete delicioso, com vinho puro envelhecido e carne da melhor qualidade. Ali removerá a nuvem de tristeza, a sombra escura que cobre toda a terra. Ele engolirá a morte para sempre. O Senhor soberano enxugará todas as lágrimas, removerá para sempre todo insulto contra a sua terra e seu povo, o Senhor falou. Naquele dia o povo dirá, este é nosso Deus, confiamos nele e ele nos salvou. Este é o Senhor em quem confiamos, alegremo-nos em seu livramento. Pois a mão do Senhor descansará sobre Jerusalém, Moabe, porém, será esmagada, será como palha pisada e deixada para apodrecer. Deus empurrará para baixo do povo de Moabe, como um nadador empurra a água para baixo com as mãos. Acabará com seu orgulho e com todas suas obras perversas. Os muros altos de Moabe serão demolidos, serão derrubados por terra até o pó. Nós vemos aqui sempre essa dualidade, mas nós vemos aqui no verso 8, ele engolirá a morte para sempre, o Senhor soberano enxugará todas as lágrimas. Que nós possamos confiar justamente nisso, que em breve todas as nossas lágrimas serão enxugadas, nós haveremos de habitar neste lugar maravilhoso, mas que nós possamos também não olhar apenas para o futuro, olharmos para o presente e fazermos com que o reino do Senhor seja visível aqui na terra, porque nós somos chamados a manifestarmos Cristo aqui na terra. Você é a imagem de Cristo, você foi feito à imagem de Cristo, você é representante agora do reino de Deus, que você possa proclamar essa mensagem de salvação, que você possa viver para a honra e glória do Senhor. É isso, que o nome do Senhor seja louvado, engrandecido.
que vocês possam continuar meditando na Sagrada Escritura. Se tiverem qualquer dúvida, podem me mandar direct que eu respondo. Trata-se de assuntos aqui que são primordiais para a edificação do corpo de Cristo. Então, o que eu puder ajudar, esclarecer, compartilho com vocês livros, uma série de coisas para que vocês possam crescer em conhecimento. Mas, acima de tudo, rogo ao Senhor para que o Espírito Santo os ilumine e os direcione em maturidade para que vocês possam ser servos bons e fiéis, pelo poder que há na sua palavra. Perfeito? Tamo junto. Um beijo no coração. Até amanhã, se Deus assim permitir, 5h59. Se você perdeu essa live, vai lá e assista novamente. Que o nome do Senhor seja glorificado. Que vocês possam compartilhar também. Que vocês possam comentar nas publicações para que para que possa impactar mais pessoas. Lembrando que vocês podem assistir também esses vídeos ali no YouTube, tá? No YouTube estão aí divididos no canal da Igreja Cristã Protestante Confronto. Tamo junto, um beijo no coração, somente ao Deus agora. Fui!